O grande problema da filosofia, segundo Albert Camus, filósofo, jornalista, escritor argelino, é o suicídio. Para este pensador, o suicídio é a grande questão a ser investigada pela filosofia. Para este homem, pouco importa se são 12, 14 categorias aristotélicas, pouco importa se o Sol gira em torno da Terra ou a Terra que gira em torno do Sol. Isso não muda a vida de ninguém. Mas a perda do sentido da vida, essa é a grande questão. Decidir continuar vivendo ou desistir da vida, esse é o grande infortúnio do homem. A filosofia deveria, para este pensador, procurar responder essas questões. E é na perda de sentido da vida, que o homem se vê diante da possibilidade do suicídio. Outro pensador importante que escreveu sobre o suicídio é o sociólogo Émile Durkheim. Em sua obra O Suicídio, ele, depois de uma pesquisa muito aprofundada, compreendeu que existem basicamente 3 tipos de suicídio. O suicídio altruísta, quando alguém está tão permeado da sociedade, ele está tão ligado à sociedade ou a um determinado grupo, que ele está pronto a morrer por esse grupo, está pronto a morrer por essa ideologia, por este pensamento. Pense nos kamikazes japoneses ou nos homens-bombas. Outro tipo de suicídio é o egoísta, é o contrário do primeiro. É quando o indivíduo ele não se percebe pertencente a uma sociedade, a um grupo específico. Isolado, ele perde o sentido da vida e ele então comete suicídio. O terceiro tipo de suicídio, e para Durkheim o mais comum, é o suicídio anômico, no sentido em que o indivíduo se percebe numa sociedade em crise, em mudanças, em transformações tão profundas que o indivíduo não consegue mais se encaixar nessa sociedade. Uma sociedade anômica é uma sociedade conturbada, uma sociedade em que o indivíduo ele não consegue se perceber nela, ele não consegue se encaixar nela. Então ele encontra no suicídio uma saída. Essa também está relacionada à perda de sentido. O que difere o pensador argelino Albert Camus de Émile Durkheim é que enquanto Durkheim explica o suicídio relacionando-o à sociedade, Camus ele quer explicar o suicídio na relação entre o indivíduo e o suicídio. Como o indivíduo ele chega ao ponto de perder a vontade de viver. Perceba que o suicídio é algo importante, é algo sério. Temos acompanhado vários casos a todo momento. Esses 2 pensadores, de uma forma ou de outra, relacionam o suicídio, em muitas situações, à perda de sentido da vida. Quando as pessoas não encontram mais razão para viver, ou, mesmo tendo vontade de viver, não encontram forças para enfrentar os obstáculos que estão diante dela, ela então decide pelo suicídio. O suicídio é algo sério. Ele está presente nas sociedades desde sempre. Nos últimos tempos, também temos encontrado o maior número de suicídios acontecendo. Não querendo ter um olhar reducionista, mas olhando a partir desses 2 pensadores, a palavra de Deus pode nos dizer algo importante sobre isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, a Bíblia diz, falando de Jesus, que nele existimos, nele vivemos e nele nos movemos. Quando nós pensamos nesses 3 verbos e pensamos no primeiro, nele vivemos, está falando da vida biológica. Nós vivemos enquanto seres vivos. Nós recebemos uma vida, nós temos uma vida. Esta vida física está nas mãos do Senhor Deus. Deus controla. Deus tem o controle sobre nossas vidas, sobre o fôlego de vida. Mas também o texto diz que nele nos movemos, ou seja, a ação, a capacidade de agir, de nos mover, de nos movimentar, vem de Deus também. Nós temos nele essa capacidade. E a última, existimos. O verbo existir tem um sentido profundamente filosófico. É a ideia do ser, aquilo que é constante, aquilo que é a essência,
a substância que determina uma coisa no que ela é? A substância, a essência, aquilo que os filósofos desde sempre buscaram compreender. Se ela se move, se ela não se move, não importa, mas em Jesus nós existimos, nós somos ser. Por quê? Porque nele nós somos filhos de Deus. Nele nós encontramos não apenas existência física, mas existência espiritual, existência em todos os sentidos. Nós encontramos sentido da vida. É em Jesus que encontramos todo o sentido que nós precisamos. Paulo já havia dito em Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20, sobre o fato de estar morto, o fato de estar morto para si mesmo e agora vivo para com Deus, vivendo essa fé, porque ele se percebe crucificado com Jesus e agora vivendo a vida para a glória de Deus. Mesmo em Filipenses, no capítulo 3, ele também diz que abre mão de todas as suas prerrogativas, de tudo aquilo que era produtor de sentido para ele, um status social, uma posição, qualquer coisa que produzia sentido para ele nesta terra, ele considera refúgio, considera algo desprezível, porque ele encontrou o verdadeiro sentido da vida, e esse sentido da vida está em Cristo. É em Jesus que encontramos tudo o que precisamos. É nele que encontramos o sentido necessário para que continuemos existindo de forma maiúscula, de forma abençoada, de forma grande e de forma a que possamos glorificar a Deus e concluir isso na eternidade.